A fita de LED está na moda e todo mundo quer aprender como instalar. Mas para você aprender certo, vou te dar várias dicas e explicar todos os detalhes. Por exemplo, você sabe quais tipos de fitas existem? Quais devo escolher? E os controladores que elas usam? Conhece todos? Bem, essa é a hora de aprender sobre tudo isso. Então, vamos lá, pessoal! Galera, primeiro vamos começar explicando sobre cada parte do kit da fita de LED. Todos eles vão sempre ter três elementos: a própria fita, o controlador e a fonte. A fita é o componente principal e eu tenho aqui dois modelos diferentes. Uma é o modelo RGB 5050. A sigla RGB vem de Red, Green e Blue, que são as cores vermelha, verde e azul. Isso significa que esse modelo pode usar as três cores ou elas podem ser combinadas para obter mais tonalidades. Mas esta fita funciona com todos os LEDs ligados em apenas uma cor de cada vez. Já esse número 5050 é referente ao tamanho dos LEDs. Cada um deles mede 5 mm por 5 mm. Neste modelo, a fita possui medida de 10 mm de largura e o consumo dela é de cerca de 15 watts por metro. Galera, existem outros modelos como a fita de LED 3528. Essa possui medida de 8 mm de largura e seus LEDs são menores, com cerca de 3,5 mm por 2,8 mm. Um detalhe importante é que os LEDs menores têm potência menor. O consumo dela é cerca de 5 watts por metro. Além da fita RGB, existe também a RGBW. O W dela é de white, que significa branco. Essas fitas possuem uma cor branca mais pura, por assim dizer. Dá para ver na imagem que ela tem os LEDs RGB e também os que são puramente brancos. Já a outra que eu tenho aqui é essa fita endereçável. Nela dá para acender cada LED individualmente e ter mais de uma cor ao mesmo tempo. Isso possibilita diversos efeitos visuais diferentes. Pessoal, agora eu vou mostrar os três tipos de controladores que eu tenho. O primeiro é para a fita de LED RGB e tem apenas o controle remoto para mudar as suas configurações. O segundo também é para a fita RGB, porém além do controle ele tem comunicação Wi-Fi e eu posso comandá-la com um aplicativo de celular. Nesse caso, as configurações podem ser feitas tanto no controle quanto em um aplicativo de celular. Inclusive, ele pode ser integrado na Alexa para ser controlado por voz. Alexa, ligar LED. Tudo bem. E o terceiro é para a fita de LED endereçável. Esse controlador tem um circuito eletrônico que permite vários efeitos luminosos diferentes. O ponto negativo desse modelo é que não dá para controlar ele à distância. E agora temos as fontes. As fitas de LED normalmente funcionam com 12 volts, mas existem modelos em outras tensões. Por isso, na hora de escolher a fonte, é preciso ficar atento a essa informação. Além, é claro, de escolher uma que tenha capacidade de corrente adequada. Para calcular a potência máxima é bem fácil. Bora no quadro fazer essa conta. Basta multiplicar a potência por metro pela quantidade de fita. Por exemplo, vamos calcular a fonte para uma fita de LED RGB 5050 de 5 metros. Como eu disse lá atrás, ela vai ter 15 watts para cada metro. Multiplicado pelos 5 metros, dá um total de 75 watts de potência. Pela lei de Ohm, para encontrar a corrente, devemos dividir a potência pela tensão. Então, agora basta dividir esses 75 watts por 12 volts, o que dá um total de 6,25 amperes, que deve ser a corrente mínima entregue pela fonte. Agora vamos para a ligação das fitas, mas não esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Pessoal, a ligação é muito simples, porém tem alguns detalhes. Eu vou mostrar primeiro o processo com a fita de LED RGB. O passo 1 é conectar a fita ao controlador. Veja que o conector do controlador e o plug da fita têm uma marcação para indicar o lado correto. Depois, conecte o pino da fonte na entrada de energia do controlador. Por último, basta energizar a fonte. Agora é só testar o controle remoto. A ligação do controlador Wi-Fi é igual. A primeira etapa é ligar a fita ao controlador, observando a marcação. Plugar a fonte no controlador, então energizar. Mas precisamos testar o funcionamento, tanto com o controle remoto, quanto com o aplicativo.
E agora a fita de LED endereçável. Veja que esta tem um conector diferente. A vantagem é que ele não tem como ser ligado invertido. Basta então encaixar ele no controlador, depois ligar a fonte ao controlador e então plugar a fonte na tomada. Agora é testar as funções do controlador. Pessoal, não acabou ainda não. Agora tem umas dicas bem massas. Uma delas é para quando precisar de uma fita mais curta. Você pode cortar ela. Então, é só fazer o corte bem aqui, nesse ponto indicado nela. É só usar um alicate de corte para separar. Se for necessário, é neste ponto que você pode soldar um conector se precisar estender a fita com um pedaço reaproveitado. E se forem duas fitas novas, basta conectar o final de uma no começo da outra. Uma dica matadora é usar um plug fêmea de tomada nos cabos de neutro e retorno do ponto de iluminação que vai alimentar a fita de LED. Isso ajuda demais na hora de instalar e dar manutenção. Agora é hora de mostrar aquela instalação da fita na sanca. Na lateral do rebaixamento de gesso estão os cabos de neutro e o de retorno. Vou começar decapando eles. Em seguida, vou instalar o plug para a tomada. Nesse caso, não é necessário cabo de terra, pessoal, pois a fonte tem dupla isolação. O próximo passo é colar a fita no local. E a cola que tem nela mantém bem a sua fixação. Ligue a fonte no plug para a tomada e acomode ela sobre o forro. Então, conecte o controlador à fonte e em seguida na fita de LED. Deixe a fonte e o controlador em um local de fácil acesso para uma futura manutenção. E o resultado final fica muito bonito. Eu disse que era bem mais fácil do que parecia. Pessoal, eu tô deixando aqui do lado 2 vídeos sobre iluminação para vocês aprenderem ainda mais. No link eletri.ca aqui na descrição tem todas as redes do mundo da elétrica para você não perder nada que a gente posta. Bem, então é isso, pessoal. Nos vemos em nosso próximo vídeo.